Divino Mestre Jesus, agradecemos a Ti pela oportunidade, pelo ensejo que se renova para nós, permitindo-nos a cada segunda-feira estarmos aqui de volta para as atividades na nossa fraternidade, a Fraternidade Espírita Camilo Chaves, atividades que se iniciam pelo estudo do livro de Gênesis de Moisés e que se complementam com as atividades mediúnicas. Agradecemos a Ti pela permissão de aqui nos encontrarmos semanalmente para a realização das tarefas mediúnicas e do estudo. Pedimos o amparo para todos nós, a inspiração, para que realizemos o melhor nosso alcance, abrindo as nossas telas mentais para que os bons espíritos possam nos auxiliar com suas ideias, suas inspirações, para que o trabalho seja efetivo. Que as Tuas vibrações de paz, compaixão e misericórdia nos envolvam hoje e sempre. Muito bem, então nós vamos dar continuidade ao estudo. Boa noite. Ao estudo de Gênesis, capítulo 4, a partir do versículo 22, que já iniciamos o estudo na semana passada. Nós estamos na página 24 aí do texto que eu passo para vocês. Vamos lá. Capítulo 4, versículo 22. E Zilá também teve a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zilá, ouvi a minha voz, vós, mulheres de Lameque, escutai meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um mancebo por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou seu nome Sete, porque, disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Então nós, na semana passada, nós começamos a conversar sobre esse versículo 22. E Zilá teve também a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Nós falamos do Tubal-Caim, que é na sequência aí do Caim, na genealogia do Caim, a sequência dos trabalhos ao longo das gerações, porque Caim continuou presente para ser trabalhado. Então, Caim representa na nossa intimidade o passado, o subconsciente, que continua presente a ser trabalhado, para ser sublimado, porque o subconsciente não se apaga, não pode ser destruído. Caim, então, foi o primogênito, e o primogênito no nosso progresso espiritual. O primeiro aspecto aí é a inteligência, depois desenvolvimento intelectual, depois o desenvolvimento moral. Então, o desenvolvimento intelectual precede o desenvolvimento moral, porque o desenvolvimento intelectual vai nos possibilitar a identificação entre o bem e o mal, o certo e o errado. A fase em que nós nomeamos as coisas, identificamos os padrões. Por isso que Adão, nós já estudamos aqui, Adão foi chamado para nomear os animais.
Então, Adão representa o início do desenvolvimento da razão, a razão já intelectualizada, que vai identificar todas as coisas, nomear todas as coisas, nomear os sentimentos, nomear os instintos, identificar as paixões. E o próximo passo seguinte, o da iluminação, conhecer as diretrizes de segurança para nós sairmos da fase animalizada, do primarismo, da evolução, e adentrarmos na era do espírito iluminado. Então é preciso identificar sentimentos. Então não existe progresso moral, desenvolvimento moral, sem a identificação do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da cobiça, da nossa intimidade. Então, a contrapartida do conhecimento espírita é que nós vamos projetando luz na intimidade e os defeitos, as imperfeições se tornam evidentes. Para quê? Para que haja o combate às inclinações más. O espírita é conhecido por combater suas más inclinações. Então, ele precisa saber o que é uma má inclinação. E não só saber, mas concordar que aquilo que lhe dá prazer, alegria, é uma má inclinação, que precisa mudar. Sim. Precisa concordar com isso. Muitas vezes a gente não concorda, a gente quer continuar tendo aquela alegria específica com aquele comportamento já inadequado. Por isso que o progresso é lento. Porque nós somos extremamente enamorados de nós mesmos. Então, o progresso é demorado. Então, esse componente chamado Caim permanece conosco. Para todo sempre. Só que, no nosso grande futuro, nós vamos substituir plenamente pelas virtudes, mas o Caim está lá no passado. Zero de expressão. Né? Vamos lá, né? De vez em quando você vai visitá-lo lá, não sabemos como que é a vida de um espírito puro, a vida psíquica, mas nós podemos ter uma ideia quando nós, na nossa própria vida, nós começamos a buscar lá na infância lembranças, certo? Nós começamos a sonhar com o passado, são as buscas pelo entendimento do passado. Então, o espírito puro, provavelmente, ele também visita lá o passado. Como é que é esse negócio do passado aí? O passado é o nosso passado milenar, hein? Passado milenar. E durante o sono a gente visita. Está lá no livro dos Espíritos. O que faz o espírito durante o sono? Quando eu sonhava... Sonda o passado Quando e eu pesquisa... sonhava, eu via as coisas que eu ficava fazendo no passado. Sonda o passado e pesquisa o futuro. Sonda o passado e pesquisa o futuro. Então, nós estamos estudando Espiritismo. Então, durante o sono, nós vamos ter, durante o sono, os espíritos estão desprendidos e temos a comprovação da realidade que estamos estudando. Então é natural que o espírito faça o quê? Comece a estudar o passado. Eu estudei. E também vai pesquisar o futuro. Isso é quando eu era jovem. Por que ele pesquisa o futuro? Para já começar a planificar as próximas existências. E eu ficava vendo todas as coisas erradas que eu ficava fazendo. Durante o sono é comum acontecer, quando a gente tem... Somente quando nós estamos na lida mediúnica, lidando com a mediunidade, isso se torna mais aflorado ainda. Muitos não se lembram, mas a maioria vai pesquisar o passado e vai pesquisar o futuro, sondar o passado. Então é como se nós já começássemos
nesta própria existência, já fazer o levantamento do passado e já começar a preparar o futuro. Começar a fazer um levantamento do que precisa ser feito. Então o Caim, ele é o nosso passado, e aqui no texto o Abel é o futuro. O Abel para nós hoje é Jesus. Jesus é o Abel que nós necessitamos. Então ele é o nosso futuro. Esse é um ponto importante aí para nós aí entendermos. Então, primeiro aspecto, nós já falamos bastante do primogênito na semana passada, não vamos repetir não. E Zilá teve também Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro. Então nós vemos que o Tubal-Caim, evidentemente, traz ainda a mentalidade forte de Caim, porque ele ainda está vinculado ao trabalho com os minerais. Nós estudamos que Caim foi lavrador. Caim era lavrador. Então Caim, somos nós ainda presos ao terra a terra. Quanto mais presos ao terra a terra, distanciados dos valores espirituais, mais distanciados nós nos encontramos do desenvolvimento espiritual. Quanto mais aferrados aos bens deste mundo, aprendemos no livro dos Espíritos, menos compreende o espírito a sua destinação espiritual. Então ele está chumbado no materialismo, que já pode ter qualidades, evidentemente, morais, qualidades nobres, conquista do passado, mas está chumbado no materialismo, ainda não consegue chegar além do horizonte, que é a grande dificuldade da humanidade. Quando se depara coletivamente falando, se depara com, somente no ramo, na área científica, quando se depara com o fenômeno espiritual, a tendência é reduzir aquilo a um distúrbio químico, eletroquímico. Então você vai tomar um remédio tal para regular a função eletroquímica, para parar de ter essas alucinações. E vai por aí. Certo? Então, mestre de toda a obra de cobre e ferro, aqui nós temos um aspecto interessante, porque ele já trabalha com fundição de metais, certo? Fundição. Não trabalha mais com a terra, simplesmente mais com a terra, ou puramente só com a terra, mas já tem um elemento a mais que é a fundição dos metais. Nós podemos aí até já começar a falar das dificuldades com a transformação moral, com a refundição dos sentimentos, certo? Fundição de metal, você aquece ali o metal, o mineral, até ele alcançar um estado de incandescência, aí ele fica maleável a ser moldado. Aí depois você tem que mergulhar na água para esfriar aquilo ali, olha interessante os símbolos. Nós podemos aí associar esse símbolo aí do metal em fundição ao ardor das paixões, ao abrasamento das paixões, que vai levar a algum grau de sofrimento, sempre vai levar. E como que nós vamos arrefecer? Como é que nós vamos arrefecer o abrasamento das paixões? Só mergulhando na água. Aí nós vamos lembrar do Nicodemos, do diálogo com Jesus, lá no capítulo 3 de Mateus, em que é preciso renascer da água. É João? Então é isso, não é? Renascer da água e do Espírito. Nicodemos foi lá, o desenvolvimento intelectual,
Ali tinha dificuldade ainda em Compreender, né? compreender, não é? Então aí, nós estamos vendo aí o trabalho de refundição, já podemos dizer que é um trabalho de refundição começando, porque esse aqui é o Tubal-Caim, que é o Caim reencarnado. Então aqui já tem um processo embrionário de refundição aqui, de sentimentos sendo elaborado. Mestre de toda a obra de cobre e ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Em algumas traduções aí, o nome é Noema. Tá? Naamá significa agradável. Define então que talvez um novo sentimento surgindo como fruto do trabalho renovador de refundição. Já tem aí um sentimento novo sendo elaborado, porque o espírito, querendo ou não, ele vai progredindo. A base aí da dor, da dificuldade, ele vai progredindo, lentamente ele vai avançando. 23. E disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zilá, ouvi a minha voz. Vós, mulher de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um jovem por me pisar. Aqui na nossa tradução, nessa Bíblia que nós estudamos aqui, em vez de jovem está mancebo. E disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zilá, ouvi a minha voz. Vós, mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um mancebo por me pisar. Mancebo significa jovem. Jovem. Só uma questão aqui de tradução. E disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zilá, ouvi a minha voz. Então aqui, o que nós estamos aqui, podemos aqui deduzir, entender? Comanda a razão sobre os sentimentos, porque os sentimentos precisam comandar, a razão precisa comandar os sentimentos. A nossa faixa de evolução, em que nós estamos buscando o combate sistemático às inclinações más, a razão tem que estar no controle, e não a reboque das inclinações más. Que é quando que é o que acontece quando nós nos entregamos às paixões e arrastamos a razão. É o símbolo da Eva oferecendo o fruto para o Adão. É o desejo, é o nosso desejo que propõe uma determinada situação, a razão cede, então o casal vai embora junto para aquela complicação. Então nós estamos aqui na nossa fase atual de evolução tentando o domínio da razão sobre o sentimento, mas não da razão materialista. Que a razão materialista, no campo aí da medicina, da psiquiatria, da psicologia tradicionais, que é manter o controle do sentimento na base da química. Ou não é, Luiz? Sim. Na base da química. Mas da química é o quê? Tomar remédio. Tomar remédio. Certo. Principalmente Você a está com a psiquiatria, depressão né? lá, você vai estar com remédio. Porque a psicologia não é como a psiquiatria, mas mais com remédio. E o Espiritismo já nos chama para o desenvolvimento moral, que é a prática das virtudes. Combate às inclinações más. Aí nós vamos associar o estudo do Espiritismo, a prática da oração, terapia do passe, da água energizada, que são as terapias espíritas associadas à medicina. Nós não descartamos a medicina, evidentemente, mas nós agregamos o aspecto espiritual que a medicina não admite. A medicina tradicional, a predominante. Já tem aí algumas tendências aí, mas ainda são pálidas. Muito pálidas. Então,
No nosso caso aqui específico, a razão, nós estamos buscando iluminar a razão com o conhecimento espírita, com o conhecimento evangélico, para buscarmos novas vivências no cotidiano e na seara espírita que vão transformar nossos sentimentos. Nós vamos entender que a depressão sempre tem um componente espiritual, muitas vezes um perseguidor do passado, um inimigo que quer se vingar. Então, o estudo do espiritismo, a prática da oração, frequência a uma casa espírita, para ouvir as palestras, tomar o passe, tomar água frutificada vai ser um fator que vai ajudar tanto o encarnado quanto o desencarnado. Que a ciência não admite, mas está ali presente. O remédio não vai expulsá-lo por si só. Então é preciso agregar. Então precisa haver o comando da razão sobre os sentimentos. Vós, mulheres de Lameque. Então as mulheres de Lameque simbolizam os sentimentos que nós estamos elaborando. A mulher, na Bíblia, define sentimento. Eva como sendo as paixões, Maria como sendo a sublimação, sentimentos. E nós vamos lembrar que Maria já é submissa ao Senhor, não é isso? Está na boda de Caná. Fazei tudo o que ele vos disser. Então, é o sentimento nobre, Maria representa o sentimento nobre, as virtudes colocadas a serviço do Senhor, Jesus e Deus, que é amar o próximo. Jesus não fala com a mãe, né? Como a si mesmo. Ainda não chegou a minha hora. Como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo. Que é querer para o próximo tudo de bom que eu quero para mim. Quando nós chegarmos nesse nível, o mundo vai estar transformado. Cada cidadão encarnado praticar isso, o mundo estará transformado. Deixará de ser mundo de expiações e provas. Então, as mulheres de Lameque são duas expressões da dualidade. Da dualidade. Nós falamos na semana passada. Sombra e luz. Paixão e virtude. Todos nós temos. Não é? Quando o médium se deixa levar pelo melindre, sombra. Quando o médium se deixa levar pela humildade, luz. Melindre é sombra, humildade é luz, inveja é sombra, e vai por aí. São pontos aí importantes para nós fazermos nossas reflexões sempre, para entender o que é sombra e o que é luz, certo? E precisa identificar. Mas muitas vezes na hora do momento do encontro com o melindre, o orgulho fala mais alto. Aí a tendência é transferir para o outro. É transferir para o outro. E não confrontar o seu próprio melindre, né? Porque eu falo do melindre, que o melindre é um dos sentimentos que mais acometem, que mais se expressam nos médiuns. No movimento espírita, o melindre é um grande complicador. É o orgulho ferido. Então, é uma questão recorrente na seara mediúnica. É o médium orgulhoso. Não admite crítica, não concorda com a crítica, é insubmisso. Qual a diferença do melindre para sentimento? Melindre é uma paixão. E sentimento? É um sentimento.
É um sentimento. Só que não é virtude. Sentimento de orgulho, Egoísmo é sentimento. Cobiça é sentimento. vaidade. Vaidade é sentimento. Beleza é sentimento. Só que é o do nível do plano do Caim. Está ligado ao orgulho, à vaidade, certo? Sentimento mais, não vou dizer que é primitivo, porque ele já não é o sentimento, porque animal não sente melindre. Não. Animal não sente inveja. Então já são sentimentos gerados na faixa da humanidade. Inveja, melindre. O animal talvez tem os sentimentos básicos, né? De É. alegria, ele esboça um pouco de tristeza, É. né? Sim. Depois é mais complexo. É. Tem os instintos naturais. Sobrevivência, dominação, Sim. territorialidade, posse. São ferramentas da evolução. E depois nós vamos aplicar o instinto da posse para agregar valores espirituais. Aí eu posso até trabalhar a inveja positiva. Inveja positiva, como uma aspiração nobre. Estão lá no mundo espiritual. Um belo dia lá, vamos ver a preleção de um enviado das esferas superiores. Você pode ter ali uma inveja positiva. Nossa, eu quero chegar nesse grau aí. Vai ser um estímulo. Porque, na verdade, quanto o mais adiantado auxilia o menos adiantado pelo contato social. Então, quando nós estamos no mundo espiritual, que nós vamos ouvir lá uma preleção de um espírito elevado, aquele espírito elevado não está ali só para transferir o ensinamento, está ali para estimular-nos ao programa. Olha, vocês acelera o passo para chegar nesse nível aqui. Só que não vai falar para você assim, ó, você acelera aí para você chegar no nível que eu estou, que isso aí já é orgulho. Aí já joga aí para baixo, entendeu? Sim. Mas ali já é um Ele está estimulando o outro. um elemento que vai estimular você, nos estimular a acelerar o passo. Nessa atitude aí, ele está estimulando o outro a achar que ele pode chegar lá sem esforço próprio, né? Exatamente. Que é a nossa tendência aqui lá embaixo, né? Eu quero ser você, mas eu não vou fazer o seu trabalho. Eu chego lá e te derrubo. Com quem que eu falo para chegar onde é que você está aí? Entendeu? Tipo isso, né? Isso foi isso Nicodemos, né? Foi Jesus para saber, né? De onde você veio, como é que eu faço de falar também? Você não entende o que Encarna, para a transformação. E o Nicodemos ele foi buscar Jesus de noite, né? Ou seja, porque a sombra ainda predominava. Sim. Aquela simbolismo. Sombra, né? Ainda predominava. Embora ele já era ali um rabino jamais avançado que os outros, mas ele ainda Mestre, né? estava ali no claro escuro da coisa, certo? Então aqui é a dualidade que nos acompanha, né, durante muito tempo, e ainda vai nos acompanhar ainda bastante. Então essa genealogia positiva já é para respaldar, desativar a descendência complexa aí, que é o Caim, né? Quando a gente fala descendência complexa, é uma obra complexa. Obra complexa. Nós ainda manifestamos no dia a dia. Uma obra complexa. O arrobo do Melinda ainda é uma obra complexa. Então nós estamos trabalhando para desmontar esse sistema. Transformar aquele sentimento complicado do melindre em algo positivo. Humildade, por exemplo, é o caso. Escutai o meu dito. Então é o imperativo definindo aí um controle mais firme. Escutai o meu dito. Porque eu matei, aqui nesse texto aqui que eu utilizei, homem, no texto aqui que nós lemos, varão. Apesar de que aí no versículo
estava Arão. Só na hora de escrever aí que eu esqueci de corrigir, tá vendo? Ó, eu matei um varão por me ferir. E aí eu matei um homem, vocês risquem, eu matei um varão. O varão já significa aí o homem da idade da razão, varão. Nas traduções aí, na explicação da tradicional das religiões, eles falam que aqui o Lameque, ele repetiu o erro de Caim. Ele matou mais um homem e depois um jovem. Mas aqui nós estamos buscando aqui o entendimento oculto. Porque o Lameque é o Caim de volta. Lameque representa o grupamento Caim de volta. Então, o Caim tinha matado quem? Abel. Certo? Matei um varão ou me feri, porque o Abel feriu de morte o Caim. E quando Abel chega com novas propostas mais elevadas, ele feriu de morte o Caim. Entregou o Caim para a morte. Que é o que já aconteceu conosco aqui. O senhor Allan Kardec nos entregou a morte. O conhecimento do Espiritismo já colocou o homem velho na UTI, na beira da morte lá. Respirando para o aparelho. Então, o irmão vai entregar a morte ao irmão, isso que Jesus vai dizer lá em Mateus 10:34. O irmão vai entregar a morte ao irmão. Então, o senhor Allan Kardec, Jesus, Allan Kardec nos entregaram para a morte do homem velho. Os novos conhecimentos, para desativar o Caim na intimidade. Desativar o Caim é sublimar sentimentos. Transformar os sentimentos. Eu vou deixar de ser egoísta, pelo menos vou diminuir. Eu já vou incluir eu não vou ser mais um egoísta crasso. Eu, primeiro, já vou incluir família, por exemplo. Né? Eu já vou incluir a família nesse plano aí do amor. O amor já não vai ser exclusivamente voltado para mim mesmo. Já inclui um grupo maior de pessoas. Por isso que os Espíritos falam que nós podemos acumular bens? Podemos, mas em preferência em família. Está aqui no Livro dos Espíritos. Em família você vai quebrando o egoísmo. Você já inclui os familiares. E nós aqui já militando na Seara de Espíritos, vocês estão aprendendo a ampliar a noção de família. A gente já preocupa com outros que não têm recursos. Por isso nós temos as atividades de assistência que a casa mantém, porque nós nos preocupamos com os irmãos que detêm muito menos recursos do que nós detemos. Porque o mundo é um mundo de provas e provas e expiações, e que predomina o que? A desigualdade social. E a gente bate muito aqui na tecla, aprendemos com os espíritos, que a desigualdade social não é lei da natureza. Está lá na questão 806. Desigualdade social não é lei divina. Desigualdade social é consequência das paixões humanas. Tá certo? Consequência das paixões humanas. Não é? Então, quando a gente lê a questão 806, vamos lá, só para a gente entender bem o raciocínio espírita, tá? Desigualdades sociais. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Kardec perguntou.
Os espíritos respondem, não, é obra do homem e não de Deus. Então a desigualdade das condições sociais não é obra de Deus, é obra do homem. Isso aqui muda tudo. Ou não muda? Muda tudo. Então nós temos que... Nosso trabalho aqui não é reajustar as leis divinas. Então nosso trabalho é de devolver à sociedade a harmonia divina na qual ela deveria estar baseada. Algum dia essa desigualdade desaparecerá? Eterna, somente as leis de Deus o são. Então, a desigualdade das condições sociais não é uma lei da natureza eterna. É uma lei temporária do egoísmo humano. E vai desaparecer. Eterna, somente as leis de Deus o são. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Desigualdade do merecimento não significa que eu vou ter R$1 bilhão e o meu irmão vai viver com um salário mínimo. Não quer dizer isso, não. Se alguém entende assim, pode repensar. Não é isso, não. Desigualdade do merecimento é aquela desigualdade hierárquica. No mundo espiritual a gente vê. O governador de nosso lar, por exemplo, não é o governador porque ele foi indicado lá pelo político. Ele é o governador por causa do progresso moral. Mas ele é o que mais trabalha lá em nosso lar. Sim. Ou não é? Sim. Nem férias tira. Por quê? Porque a alegria dele, o descanso dele é no trabalho. O descanso dele é no trabalho. Agora nós, no nosso lar, a gente vai querer ir lá para o Parque das Águas. Uma musiquinha. Ficar vendo os patinhos na lagoa lá, entendeu? No trabalho e ver o resultado no positivo nos trabalhos. A felicidade dele é ver o progresso divino nos corações. Você vê que no campo da música, para você entrar, você não entra, igual o André Luiz, ele trabalhou, depois ele usufruiu do campo. As pessoas aqui reclamam de monitoramento de câmera, não tem? Vocês não viram quando não se deparam com isso aí, as pessoas reclamando de câmera de monitoração? Quem não deve não tem que preocupar com isso, tem? Não. Agora lá no nosso lar monitora pensamento. Sim. Tem lugar lá que você não entra com o seu pensamento, você não entra. É pior. Monitorando pensamento. Mas cadê meu direito à liberdade, à privacidade? Então você vai lá para um umbral, que lá não tem isso. Lá você pode fazer o que você quiser no umbral. E na verdade, a privacidade ela é garantida porque quem tem o controle são espíritos superiores. Né? Que não vão fazer nada com o seu pensamento. Não. Fica tranquilo. Não, no mundo espiritual, meus amigos, o pensamento não fica oculto, não. Sinto muito a dizer para vocês aí. Não fica oculto. Os nossos pensamentos não são ocultos para os espíritos, não. Então eles sabem o que nós pensamos às 24 horas do dia. Eles sabem. Nós vamos ficar chateados, deprimidos com isso? Não, nós somos inferiores mesmo, vai fazer o quê? Não é? Nós estamos na luta para melhorar. Nossa intenção já não é mais cometer erros. Então, vamos nos preparar, porque no mundo espiritual você está indo lá bonito e pimpão para assistir lá uma palestra lá. Não é Danina, não, você não pode entrar aqui não. Aí você vai ficar melindrado. Desce. Vai ficar melindrado, vai ficar revoltado. Vou voltar para o umbral também, se quiser. No umbral ele tem acho que é uma cerca, né? Quero ficar com É uma barreira vibratória, certo? É barreira. Que tem uma aqui que fica
Eles falam pai de choque, essas coisas. Tem a cerca, lá tem o muro, tem a muralha, mas aquilo ali é mais vibratório, entendeu? Mais vibratório. Mas tem as construções lá. Tem as construções. Imagina se nós vamos desencarnar e vamos para um lugar que não tem construção nenhuma. O que vai fazer? Porque nós estamos acostumados com uma vida de casa, construções, etc, né? Árvores, você vai para um lugar que não tem construção, então é um contrassenso. Também você continua precisando do contato social. É solução de continuidade. Né? Com o outro, para você Mas progredir. um sonho que eu tive, que eu fui a Plutão, não tinha nada, não. Como é que é? Porque provavelmente não tem nada lá mesmo, não. Ou você não viu, né? Umas cores. Você não viu, né? Você não viu, né? Não vi nada, só vi- Porque mas eu vi cores. são habitados todos os globos que se movem no espaço? Qual é a resposta dos espíritos dão? Sim. Então você não viu, você não pode ver, mas tem uma comunidade espiritual lá. Só vi as cores. Parecendo um arco-íris. Você já desenvolveu a capacidade de ver tudo que tem no mundo espiritual? Claro que não, né? Então, claro que não. Eu estou falando que eu vi as cores. Você não viu tudo, você não viu tudo. Você viu só o que você teve condição de captar. Eu podia ver. Porque consta que lá é um mundo prisão, por exemplo. O Zé Gordo já falou isso aqui na nossa reunião, aqui, muitos anos atrás. Quem se lembra aí? Ninguém se lembra, né? O Hitler estava preso. Não, isso aí quem fala é O outro, né? Colocaram isso na boca do Chico. É. Colocaram isso na boca do Chico. Agora, aqui no nosso grupo aqui, o Zé Grosso já confirmou para nós que aqueles planetoides lá depois de Plutão são mundos prisão. Lá tem centenas e milhares, tá? Todo dia descobre um novo lá. Planetas anões, são planetas anões, tá? E agora estão à caça de um gigante. Tem um lá que é 4 vezes maior do que a Terra. Já descobriram pelo cálculo matemático. Estão tentando enxergar, porque enxergar que é difícil, porque Depois de Plutão. está lá nas profundezas do sistema solar, né? A luz do Sol Nem chega lá. chega, mas é um ponto muito... Então eles já descobriram pela matemática. Tem uns cálculos matemáticos que definem, tem um corpo gigante ali, que está alterando aquelas órbitas ali, mas não descobriram ainda. Então todos, o Sol também tem isso, espíritos que habitam o Sol. Espíritos puros, habitam as estrelas, né? Então nós paramos aqui, nós estamos aqui no escutar meu dito que eu matei um homem. Então quando nós somos visitados pelo Evangelho, fomos visitados pelo Evangelho lá atrás, né? Depois de muita dificuldade para sair das confusões do Império Romano, nós lentamente fomos entrando na igreja. Jesus foi, né? Nós fomos abrindo o coração para Jesus, mas aí nós começamos a inventar complicação, né? Cruzada, Inquisição, escravidão, justificando a escravização. Então é como se estivesse matando o Abel ainda, né? Só que o Abel agora é Jesus. Agora nós estamos aqui com Kardec. É isso? Importante não matar Kardec, né? Porque de vez em quando a gente vê no movimento espírita tem a tendência que a gente quer desativar Allan Kardec. Não, porque Kardec está ultrapassado já, superado. Vai fazer o quê, né? Nós temos que ter paciência, não é isso? Ele não tá, se eu te falar isso, não está pensando, né? Porque o Kardec representa algo muito superior. Então, como é que você vai? Não é o Kardec que está ultrapassando. Então, você está ultrapassando algo muito superior a você. Você é muito danado, né? De bom para falar isso, né? É igual o Zé Grosso fala, né? Isso. Você que tem algum problema, pensa em Kardec. Ele, através da doutrina, ele renovou quantos espíritos? Ele está mais perto de nós, está mais no nosso horizonte. É porque
Eles não têm noção, né, da grandiosidade que é Kardec e espírito. Porque a doutrina é o que Jesus não pôde falar naquele tempo, né? Isso, o Espiritismo é o Consolador prometido, que veio acrescentar tudo que Jesus não pôde dizer. Nos fazer lembrar de tudo que ele disse, acrescentar o que ele não pôde dizer, porque ele disse assim, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Consolador, ele vos guiará em toda a verdade. Aos poucos vai indo, né? Vai. É. Jesus, Kardec, tem outra coisa, né? Sim. Nós só vamos ter superado o que o Espiritismo trata quando a gente estiver vivenciando. Quando a gente estiver vivenciando. Né? Quando a gente ultrapassar a nossa humanidade. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. É muita pretensão nós falarmos que está superado se a gente não consegue praticar. É. Como é que está superado? Então, a gente tem que ter o sentimento de veneração. Veneração pelo trabalho de Allan Kardec. Porque quando Allan Kardec estava aqui na Terra encarnado, codificando o Espiritismo, o que nós estávamos fazendo naquele tempo? Nossa, que pergunta. 200 anos atrás, mais ou menos. Então é muita pretensão alguém hoje chegar e falar que Kardec está superado. Eu matei um homem por me ferir, não é isso? Ferida de morte. Não é isso? Nós já levamos uma ferida de morte já, de Jesus e de Allan Kardec. Porque consta aqui no nosso trabalho mediúnico que nós já tivemos lá, cara a cara com Jesus, vocês se recordam? Uhum. Então nós levamos lá uma ferida de morte lá naquela época lá. Já tem 2000 anos, nós estamos tentando morrer, não conseguimos. Tentando desencarnar, não é isso? E não estamos conseguindo, né? Quem sabe agora vai. Então essas novas propostas, elas decretam uma ferida de morte. Porque eu matei um homem, um varão, por me ferir, e um jovem por me pisar. Então, o jovem por me pisar aqui, nós vamos lembrar de piso. Então é o seguinte, o componente chamado Caim, que é o subconsciente, é piso de crescimento para os novos valores que vão chegar. Porque os novos valores que vão chegar, eles se apoiam no subconsciente. Né? Nós aprendemos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Os instintos são embriões dos sentimentos. Então, os instintos são a base dos sentimentos. Vamos lembrar que sentimentos são todo tipo de sentimento. Aqui não está fazendo especificação de qualidade, não. Então, melindre é um sentimento, assim como humildade. É um sentimento, né? Então, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos vão dizer assim, em sua origem, o homem só tem instintos. A nossa origem é o princípio inteligente. Quando nós chegamos na faixa da humanidade, vamos nos situar 40 mil anos atrás, né? Já no início segundo a gente aprende com o André Luiz no livro Libertação, início ali dos trabalhos da razão, ali 40 mil anos atrás. Mais ou menos, tá? Então, quando nós chegamos nesse ponto aí,
O que nós temos no nosso mundo interior? Os instintos. Os instintos básicos, já alguns sentimentos. Né? Egoísmo, orgulho, certo? Já estamos aprendendo ali através do contato social com os chamados patriarcas mais avançados, noções de solidariedade, tudo embrionário. Certo? Porque o grande trabalho de iluminação da razão vai começar quando, didaticamente, chegar o Moisés lá na frente. 40 mil anos depois chega o Moisés. Aí traz a lei ali, definida ali, né? As diretrizes de segurança, aquelas leis ali, para domar as inclinações más. Então aí eu vou começar a domar as inclinações más. Então eu vou transformar os instintos em sentimentos. Mas aí eu posso recusar os mandamentos, certo? Posso recusar os mandamentos. Aí meus instintos não vão se transformar em virtudes, eles vão crescer em sentimento negativo. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos nobres. Instruído e depurado. E a gente pode falar assim, pode até segmentar um pouco essa equação aí. Suas origens, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, busca saciar sensações. É o princípio do hedonismo, a busca do prazer. Quando o instruído, ainda não depurado, tem sentimentos, mas não são sentimentos nobres ainda. Quando instruído e depurado, aí sim tem sentimentos nobres. Porque nós podemos estar instruídos intelectualmente, como já falamos aqui, aí nós vamos buscar exacerbar o orgulho e o egoísmo. Porque se a gente se intelectualiza muito e se preocupa do amor ao próximo, nós vamos entrar naquele terreno para o qual Paulo alerta, a ciência incha. Nós vamos ficar inchados de amor próprio, orgulho, ciosos, vaidosos com o nosso conhecimento intelectual, certo? Que é o que derruba muita gente boa aí, é derrubada por causa dessa soberba intelectual. Esse versículo 25, que é 23, né, que nós estamos estudando, ele pode ver um aspecto positivo, que o Lameque está fazendo uma espécie de uma confissão também, né? Sim. Né? Ele está se confessando Sim. do que ele fez, né? Sim. E já é um passo assim. Porque né? vamos lembrar aqui que esse personagem aqui, didaticamente, estão isolados aqui, mas nós estamos estudando a nós mesmos. São nossos próprios componentes. É um avanço importante. E nós estamos estudando a nós mesmos. É a nossa luta para progredir ao longo dos milênios. Ora produz luz, outra produz sombra. Que a maneira que ele fala, parece que ele fala com um arrependimento, né? Tipo assim, não deveria ter feito. Mas quando a gente busca nas Bíblias tradicionais a interpretação, já não tem essa conotação. Porque aqui eles não entram com reencarnação como nós entramos. E eles falam que o Lameque cometeu o mesmo erro, vingança, vai nessa tecla aí. A gente busca entrar no terreno da reencarnação, né? Versículo 24. Nós não vamos entrar nele não, vou só ler por causa do tempo. Porque 7 vezes
Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Na semana que vem nós vamos estudar esse versículo aí.